A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia aqui nos encontrando no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, e estamos hoje na nossa jornada anual, iniciando o livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ditos da lei e também escritos por Moisés. Nós vamos hoje estar iniciando então, e está na descrição do vídeo, a agenda anual de hoje. E aqui no nosso canal o capítulo é um ao dia. Vamos então estar lendo hoje o capítulo 28 de Gênesis. Louvamos e adoramos o nome do Senhor por esta bênção de nos encontrarmos, por esta bênção de você ter chegado aqui. Se é a sua primeira vez, se inscreva, curta, daí o seu joinha e vamos prosseguindo nesta leitura, criando este hábito maravilhoso e saudável para a nossa vida espiritual, que é estar lendo e meditando na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, venha nos encher da sua sabedoria. Amém, meus irmãos? Então, com a nossa Bíblia na mão, como de costume, no momento reservado do seu dia, vamos a ler, estar lendo o capítulo 28 de Gênesis. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse:
Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia, glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aqui então concluímos a leitura do capítulo 28 de Gênesis. Nós vemos aqui que Isaac está a despedir o seu filho Jacó. Depois daquela situação de saber que o seu irmão intentava matá-lo, e a Rebeca também colocar a questão de que estava desgostosa pelas escolhas do filho Esaú e não queria que Jacó também tomasse daquelas mulheres cananeias, pois eram mulheres que não eram do povo de Deus, não tinham compromisso com o Senhor e tinham costumes diferentes, e a vida de Rebeca e de Isaac já era amargurada por causa dessa escolha de Esaú. Então Isaac chama Jacó e ele despede a Jacó, abençoa-o e deseja que as bênçãos de Abraão caiam sobre ele. Na verdade, as bênçãos de que Deus tinha prometido aquela terra, a descendência de Abraão, a Abraão e a sua descendência iria tomar posse. Oh, meus irmãos, nós vemos aqui que Isaac está a transferir também as bênçãos para o seu filho, porque se vê próximo à chamada e o recolhimento de Deus sobre a vida dele. Nós vemos também que Jacó obedece o seu pai, obedece a sua mãe, mesmo com o temor do seu irmão, mas ele obedece aos seus pais e vai exatamente à terra dos seus antepassados, dos seus descendentes, parentes da sua mãe. E ele partiu e foi, e se foi. E nós vemos aqui que, olha, da parte de Esaú uma inveja, porque ele soube que Isaac obedeceu, ou perdão, que Jacó obedeceu a Isaac, então ele também foi e pegou dos descendentes de Abraão, da família de Ismael, né, que é o irmão do pai, também pegou uma mulher, assim, na intenção de agradar ao pai, de estar fazendo algo que agradasse o pai e a mãe. Porque ele sabia que aquela situação afligia os seus pais, mas tentou assim agradar. Mas Jacó se foi dali, se foi debaixo da bênção do seu pai, da determinação também da sua mãe de estar orientando a ir à casa do seu avô. E Jacó tem o encontro com o Senhor lhe aparece e o Senhor lhe faz promessas, o Senhor se apresenta a Jacó como o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. E aqui nós temos visto que ele tem essa visão maravilhosa daquela escada, anjos descendo e subindo, e o Senhor falou diretamente com ele. E nós vemos aqui que o Senhor coloca que ele iria abençoar
a sua descendência, que ele ia multiplicar, que o Senhor não o deixaria, estaria com ele. E ele acordou daquele sono, despertou maravilhado com aquele sonho e reconhecendo que o Senhor estava naquele lugar e ele não sabia e ele não tinha consciência disso. Deus também era o Deus do pai dele e agora ele está começando a ter as experiências com Deus, mas ele levanta aquela pedra, joga azeite sobre aquela pedra e nomeia aquele lugar de Betel, na casa de Deus, porque Deus estava ali e ele não sabia. E ele, da parte dele, faz um voto ao Senhor, que se o Senhor estivesse com ele, o abençoasse, ele também seria o seu Deus. O Senhor será o meu Deus. E esta prova no último versículo. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Oh, meus irmãos, que maravilha essa postura de Isaac. Ele fez este juramento ao Senhor. E o Senhor, ele que cumpre o que diz, foi com Jacó. Foi com Jacó onde ele estava. E nós veremos ainda mais à frente a história dele, o que aconteceu com ele, quanto tempo que ele ficou longe da terra dos seus pais, na intenção da proteção, né? Da proteção da própria vida, fugindo da face do seu irmão, mas não sabendo ele que ali era o trabalhar de Deus também na vida dele. Deus estaria forjando o seu caráter, estaria levando-o para longe da sua parentela pai e mãe, para estar trabalhando com ele. Muitas das vezes é necessário esse tratamento de Deus, esse tratamento individual do Senhor com você. E o Senhor, ele sabe como trabalhar nas nossas vidas para que o nome dele seja honrado e glorificado em nós. Oh, meus irmãos, que Deus abençoe este dia, abençoe este projeto e vamos prosseguindo em nome de Jesus, a cada dia continuando avante, sem vacilar, sem recuar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, vá de encontro à necessidade do seu coração. Ele nos desperta a falar, mas ele sabe o que cada um necessita. Por isso é tão importante ler e meditar, a estar a refletir sobre as verdades na palavra do Senhor. E o Espírito Santo maravilhoso, aleluia, ele é o nosso intérprete, é ele que nos desvenda os mistérios da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, o nosso encontro marcado aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez eu repito, porque a presença do Senhor é o que importa nas nossas vidas. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Até amanhã. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz para todos.